Olá, boa tarde a todos. Estamos aqui ao vivo, direto da FETACESP, aqui apresentando a live semanal da FETACESP. Todas as sextas-feiras, às 15 horas, estamos aqui ao vivo, trazendo assuntos da atualidade. Hoje nós temos como convidado... vamos lá. Primeiramente, gente, quem quiser acompanhar a live pela web rádio, Web Rádio FETACESP. Deixa eu ver daqui um segundinho, só que deu um chute aqui na minha tela. Aqui, ó. radiofetasesp.minhawebradio.net. Basta você baixar o aplicativo lá e escutar direto. E você também pode entrar no Facebook, tá? E acompanhar aqui toda sexta-feira, às 15 horas, pontualmente, toda sexta-feira. Hoje nós temos aqui como convidado o Marcelo Geloteca e o Elvio Fernandes. Marcelo Geloteca é candidato a vereador em Araraquara, estado de São Paulo, e o Elvio é candidato a vereador em São Paulo, capital. Marcelo, por favor, fique à vontade, faça as suas considerações iniciais aí e se apresenta para a gente, Marcelo. Boa tarde a todos, Marcelo Geloteca, sou presidente licenciado do Sindicato dos Taxistas de Araraquara e região. Sou também criador e idealizador do projeto Geloteca, trabalho com táxi há 23 anos, estou há 20 anos no sindicato. É a segunda vez que me candidato a vereador e tenho umas propostas para a educação e para moralizar o transporte público em Araraquara. Beleza. Elvio Fernandes, sua vez, Elvio, se apresenta aí para quem não te conhece, por favor. Boa tarde a todos, amigos. Como é que estão? Tudo bom? Espero que todos estejam bem com saúde. Para quem não me conhece, meu nome é Elvio Fernandes. Sou fundador da TaxiZap Traslados Aeroportos. Essa é minha empresa, a qual eu dou serviço, dou trabalho para vários taxistas. Já chegamos a ter o início de uma cooperativa de 200 táxis e hoje nós rodamos um pouco mais de 10 táxis. Também sou fundador e criador da Academia Taxi Driver. O que seria a Academia Taxi Driver? Elevar a eficiência do taxista, procurar sempre qualidade no atendimento. E sempre fui um militante, né? Um ativista contra a precarização do trabalho, porque eu não sou um vereador de gabinete, eu não sou um político que está acostumado a ar-condicionado, eu estou acostumado a empurrar a alavanca, sentar ali atrás do volante e bater várias horas de lá. Cheguei a quase morrer de tanto trabalhar. Por isso que eu luto contra a precarização e a valorização de quem trabalha, do trabalhador. Tem muito para falar hoje, hein, gente? A gente vai falar muito hoje. Se mais nada, deixa o like aí, compartilha. Vai compartilhando, sempre o dedo em compartilhar. Vai compartilhando, pessoal, porque tem muita informação que tem que chegar a muita gente aí. Beleza? É isso aí. Muito obrigado, primeiramente, pelo Marcelo Geloteca aí, de ter aceitado o convite. O Elvio Fernandes também ter aceitado o convite e está participando aqui com a gente. É uma honra tê-los aqui na nossa sala e entrar também dentro do carro e na sala do taxista aí, para que ele fique conhecendo as propostas, as atualidades aqui em relação ao mundo do táxi. Meu nome é Roberto Carlos, sou presidente do Sindicato dos Taxistas aqui do ABC do Estado de São Paulo e sou o apresentador aqui e vou mediar esse nosso debate aqui, tá bom? Primeiramente, eu gostaria de falar com o Marcelo Geloteca. Geloteca, você já falou um pouquinho sobre esse trabalho aí que você vem desenvolvendo. E esse nome Geloteca aí, esclarece, fala para a gente um pouquinho da onde vem esse nome. O nome sobrenome? Não, o nome Geloteca porque é uma geladeira biblioteca. Eu sou criador e idealizador. Eu fiz em Araraquara 4 geladeiras bibliotecas. Você coloca a geladeira em pontos estratégicos, enche ela de livros, gibi, revista, livro infantil e deixa para a população usar. Geloteca porque geladeira, teca porque biblioteca. Fiz isso aqui em Araraquara, acho um negócio interessante depois que meus filhos foram aprovados na Unesp. Então,
eu lia para os meus filhos, eu recortava palavras quando eles eram pequenos. Eles são oriundos de escola pública, fizeram cursinho popular e entraram na Unesp. Vendo que eu tinha feito pelos meus filhos, eu achei que eu podia me dedicar agora que meus filhos estão moços para os filhos dos outros e criei a Geloteca. Um negócio que deu muito certo e aí eu ganhei esse apelido, porque muita gente já me chama nem pelo nome, me chama na rua de Geloteca. E aí resolvi, já que estava fazendo serviço para os outros, porque eu sou uma pessoa conhecida, tenho influência em secretarias, tenho amizades políticas grandes, ajudava muita gente de graça, aí me indicaram para que eu fosse candidato, já que eu também sou presidente de sindicato, defendo os taxistas aqui de Araraquara, e agora estou tentando reunir todos aqui em Araraquara que trabalham com transporte, que numa segunda parte eu vou falar do que dá para fazer no transporte Araraquara, que não está sendo feito hoje. Muito bom. Elvio Fernandes, tudo bem com você, Elvio? Eu gostaria Graças que você... a Deus, tudo jóia. Manda. Eu gostaria muito que você falasse um pouquinho dessa sua história, o que o... Vamos lá, vamos pelo começo. No começo criou-se o verbo. Fez-se a luz. A terra começou a resfriar e o Elvio começou a trabalhar no táxi. Isso foi nos idos de 2005. Elvio. Elvio, graças a esse senhor aqui, ó. Eita, papai, desculpa, papai. Esse senhor aqui, ó, bonitão igual eu. Tá vendo aqui, ó? Genaro Elvio Fernandes Gonzalez, Dom Genaro, meu amado pai. Então, meu nome não é graças a Elvis Presley. Minha mãe era fã, eu adoro Elvis Presley. Enfim, sou fã mesmo. Mas é graças ao meu pai, meu amado pai, meu saudoso pai. Então, lá nos idos de 2005, o senhor Roberto, Marcelo, pessoal, o Luiz Antônio, um abraço, Luiz Antônio. Eu pensei que estava falando na hora lá, mas estava fechado o meu áudio. Então, um abraço para o Luiz Antônio aqui ao vivo, meu amigo, meu irmão Luiz Antônio. Nos idos de 2005, eu comecei a trabalhar de taxista. Né? Trabalhar em frota. Comecei a trabalhar em frota. Vamos ver o que é trabalhar com táxi. Eu era um cliente assíduo do táxi, eu pegava muito táxi. Porque, sabe, jovem, né? Digo, jovem lá com meus 30 e poucos anos, a gente saia muito para balada, para esse tipo de coisa, e eu sempre fui muito responsável. Eu falei, cara, tinha o meu taxista mineiro lá do ponto do Parque Novo Mundo, e eu não sabia mais o que fazer, fechei a minha empresa, que era de rastreamento via satélite. Fazer o quê? Porque, cara, eu tinha um problema grande de inadimplência, e começou uma avalanche de processos trabalhistas, você tem acordo com todo mundo, quer dizer, eu queria a liberdade e não ter a liberdade, né, e a autonomia, e não ter o problema com recebíveis, né, a inadimplência era muito grande, então o que eu posso fazer? Conversando com o taxista, ele falou, cara, por que você não vem trabalhar com táxi? Eu falei, você é doido? Eu trabalhar com táxi, imagina, por cima de todo mundo. Mas, amigo, quando o cara começou a falar do táxi, eu comecei a conversar com os amigos do táxi, eu falei, cara, isso aqui não é ruim, não, isso aqui é bom. E quando eu comecei a trabalhar, fui trabalhar em frota. Porque eu estava descapitalizado totalmente, não tinha como, enfim, comprar uma alvará, não tinha como... Porque a gente vai falar muito sobre essa situação. Fui trabalhar na frota. Com R$18 no primeiro dia, eu voltei para casa com R$29. Falei, isso não dá para mim não, cara. Isso aqui não dá para mim não. Isso é muito complicado, isso é muito difícil. Eu falei, mas se dá certo para os outros, eu vou entender o mecanismo e criar mecanismos. Enfim, fui o primeiro taxista a ter site, a trabalhar com tecnologia. Fui o primeiro taxista a criar o aplicativo, junto com a Faculdade de São Carlos. Então, que muitos hoje dizem que estão fazendo, vieram com tecnologia, eu já fiz lá atrás no começo. Para você ter ideia, meu canal no YouTube é o primeiro... Cara, é de 2006, quando criou o YouTube. E a gente já falava em tecnologia, a gente já falava em empreendimento, a gente falava em proatividade e não ficar esperando as coisas acontecerem. Isso, a minha vida inteira foi isso. Tanto que eu comecei e percebi que existiam nichos de mercado dentro desse segmento e um trabalho de péssima qualidade, uma boa parte dos taxistas que era... Passageiro passa, não fica. E a minha filosofia era completamente diferente. Eu me arrepiava quando eu ouvia essa palavra. Quando os caras davam espadada.
enfim, nos clientes, paulada em clientes. Para que isso, cara? Clientifica. Cliente é seu maior patrimônio. É daqui que você constrói a sua empresa. Você não é um leva e traz. Você não é uma pessoa do ponto A para o ponto B. Você é um empreendedor, mas no melhor sentido da palavra, um gestor dentro da sua empresa. A hora que o taxista entender isso, ele vai ver que riqueza que é essa profissão. Cara, eu trabalhando na frota, eu comprei um apartamento, não fui comprar o Vara, fui comprar um apartamento, criei a minha empresa. Hoje ela tem mais de 10 mil clientes cadastrados. Muitos foram para a concorrente? Foram. Perdi 90%, principalmente que o foco, o alvo do meu target dos meus clientes era traslados, idas e buscas a aeroportos. Posso mostrar para vocês aqui, ó, como é que tá hoje meu quadro. Tá aqui, ó, meu quadro de corridas. Estão voltando graças a um excelente trabalho. Deixa eu ver. O cameraman aqui sou eu também. Então, graças a um excelente trabalho de fidelização. Então, eu sei fazer esse negócio. No pior momento, na crise é que eu tiro as oportunidades. Eu espero ser espelho para muitos dos taxistas que realmente valorizam essa profissão e querem trabalhar nessa profissão, mas trabalhar com a sua licença, com o seu termo de permissão, e não ficar pagando madeira para vagabundo tomar cerveja em bar. Quem trabalha tem direito a ter a sua autonomia, ter o seu alvará, ter a sua permissão. E a minha luta, a minha demanda é em cima disso. Deixa eu perguntar uma coisa para você, só para continuar nesse assunto. Você falou. Hermano! Eu queria estar aqui, ó, a mandar um abraço para o Eduardo, que está assistindo a gente da Argentina. Nós estamos... Olá, que tal, Eduardo? Como estás? Muito bem? Nós estamos internacionais. Muito obrigado, Eduardo. Um forte abraço para você. Voltando lá, Elvio, você falou uma coisa aí, o taxista tem que ser dono do nariz dele, é um taxista autônomo, ele tem que levar o táxi como uma empresa, etc. e tal. E esse negócio que o pessoal costuma dizer que não, tem que entregar na mão de empresas, que é as empresas que vão trazer capital, aí o seu negócio vai para frente, o táxi vai para frente. Como é que você encara esse tipo de discurso? Entregar para empresas, que tipo de empresa? Você está falando de empresas de tecnologia na área de aplicativos, é isso? Vamos supor que você, por exemplo, você tem uma empresa, um sindicato, por exemplo, e você joga para que uma empresa seja gestora desse sindicato, seja gestora de uma cooperativa, seja gestora de uma associação, deixar na mão de empresários que explorem esse trabalho. Como é que você vê essa questão? Isso é um tiro no pé, cara. Isso, na verdade, não seria você criar profissionais dentro do seu modal, do nosso modal. Isso aí é transferir para os outros. Isso aí é exploração, do mesmo jeito. Continua sendo exploração. Que você tem muitos e muitos empreendedores aqui dentro do nosso trabalho, dentro do nosso modal. Muitos deles são líderes, administradores de grupos de WhatsApp e nem sabem de todo esse potencial, mas têm verdadeiras empresas nas mãos e não sabem do potencial dessas empresas. Não sabem como gerir e não sabem como criar a tecnologia necessária para que ele possa, inclusive, gerar renda com a operação sem efetivamente estar operando em levar a pessoa do ponto A para o ponto B. Então tem muito em gestão, em marketing digital, orgânico, em relações interpessoais com corporações, com clientes, com transporte ecológico, transporte turístico, gastronômico, na base da saúde. Quer dizer, nós temos inúmeros segmentos dentro do nosso modal que não estão sendo explorados. Por quê? Porque ele está travado ali no século passado, meados do século passado. Muito ainda tem que se evoluir, muito ainda tem que se aprender, muito ainda tem que se ouvir a base. Ouvir muitos dessas lideranças de fato. Tem um amigo aqui que, inclusive, já fez live comigo, já fez live com a federação, que é o Luiz Pellegrino. Ele montou uma equipe que trabalha com correio urbano.
Quem trabalha com correio urbano hoje? Ele tem uma equipe que trabalha só com eventos e correio urbano. Tem o Fabiano, da Black Taxi, que tem uma equipe que trabalha só com Taxi Black, mas com alto nível, totens em estabelecimento. Quer dizer, levou para outros estados esse seu lado gestor e empreendedor, e nós temos inúmeras, centenas, quem sabe até milhares de pessoas com potencial para isso. Então, não vamos transferir para iniciativa privada, vamos fazer nós. E se não sabemos fazer, tem aí Sebrae, tem o Sistema S, que pode ajudar. A própria federação pode encaminhar, porque ela tem cursos profissionalizantes de aprimoramento, de aperfeiçoamento para o profissional do táxi. Isso sim que a gente tem que divulgar. Isso sim que a gente tem que ser propositivo e não restritivo, e não blindar, travar, enrolar, fazer com que as pessoas continuem aonde está. A gente tem que desburocratizar o táxi. Não digo desregular, como quer o mamãe falei lá, o Arthur Moledo Duval. A gente tem que trazer eficiência e eficácia para o táxi. Isso só quem sabe, quem está ali empurrando alavanca e conhece o modal, conhece de fato o modal, é que pode ajudar nessa gestão. Com propostas reais e plausíveis. E com detalhe, não impositivo de cima para baixo, vocês vão fazer isso. Não, vamos chamar todos para um debate. Criar teses, em cima dessas teses, que são as ideias dadas por todos os membros, compartilhar essas ideias, estudar essas ideias para chegar em alguma síntese, que é algo muito próximo da verdade, que venha a ser aquilo que foi acordado entre todas as partes de maneira racional e inteligente. Aí, nessa síntese, a gente consegue algo realmente efetivo que tenha amparo até pelo nosso usuário, até pelo nosso munícipe, até pelas pessoas que estão aí, que nós levamos e trazemos. E no nosso caso, no meu caso, Marcelo, são os eleitores da nossa cidade. Então, quem pensa no umbiguinho e esquece o coletivo, amigo, taxista não elege taxista. Tanto motorista de aplicativo não elege, outro não elege. Porque quem é a maior pessoa interessada em benefícios para o coletivo é o município da cidade de São Paulo. No caso da cidade de São Paulo, 12 milhões de habitantes, 9 milhões de eleitores. Então, vamos começar a pensar macro, pensar no coletivo, como o Marcelo tem uma proposta fantástica, essa história da biblioteca, da geladeira. Cara, isso é propositivo. Levar propostas, ideias, mostrar para o coletivo que nós temos ideias fantásticas que mudam a vida das pessoas. É por aí que as coisas funcionam. E não em transferir nossa responsabilidade para uma empresa e os caras ganhando nas nossas costas. Aí não. Aí eu não concordo. Perfeito, Elvio. Antes de passar a palavra para o Marcelo, eu gostaria de falar para vocês aqui também que a gente, quando assumiu o sindicato aqui, eu já falei isso na outra live, e vou repetir agora, nós criamos uma biblioteca comunitária dentro do próprio sindicato. Então, você, taxista, que tem livros lá ociosos na sua estante, que não usa mais, em vez de jogar fora ou levar para um sebo, leva lá para o sindicato. Você, taxista, que quer ler, tem algum livro diferente que você gostaria de ler, dá uma passada lá no sindicato, veja os livros que estão disponíveis, não há controle nenhum, não assina nome, não assina termo para devolver, leva o livro, lê e devolve quando quiser e se quiser devolver. Eu acho que a energia do livro deve de circular e foi daí que nasceu essa ideia. Eu peguei uns livros aí, eu achei fantástico, que eram livros que viraram filmes e estou com ele lá na biblioteca do sindicato, A Cabana, não sei o que, ser invisível, eu achei fantástico. Dom Casmurro, tem livros lá interessantes. Então é importante estar indo lá no sindicato, buscar e levar também um pouco da cultura que você tem lá, criando poeira na sua estante, e leva lá para o sindicato. Marcelo, gostaria que você falasse um pouquinho também. O Elvio, depois ele fala, que eu perguntei para ele sobre como se deu essa questão dele vir como candidato. Então, eu gostaria que você desse uma introdução um pouquinho nessa gestão sua, questão quanto um presidente licenciado, tá? E falasse também um pouco nessa outra questão que a gente está querendo abordar aí, que é da sua candidatura e tudo mais, tá bom? Como se deu,
Você falou que já foi candidato uma vez e a experiência de lá que você está trazendo para cá. É o seguinte, só para as pessoas me conhecerem, eu estou há 23 anos no táxi, porque eu sou neto de taxista, sobrinho de taxista, filho de taxista, então eu virei taxista. Logicamente que é um arrimo de família. E logo que eu entrei, fui chamado para ir no sindicato, porque tinha poder de liderança. Fiz várias coisas no sindicato, como administrar a parte financeira, fui assessor de imprensa, fui do social, e agora chegou a minha vez de presidir, me chamaram para presidir, agora é a tua vez, chega de enrolar, porque queriam que eu já, há 5 anos atrás, tivesse pegado. Não estou preparado, estou desvinculando o meu nome, porque já queria que fosse candidato há 4 anos atrás, e eu estava vinculando o meu nome do Partido dos Trabalhadores, porque, não vou dizer em modo geral, mas aqui na minha região o Partido dos Trabalhadores é uma árvore que não faz sombra, se é o que vocês entendem. Então eu me desfiliei, porque assim, quem está por cima no Partido dos Trabalhadores dificilmente deixa alguém subir, a não ser que o cara tenha uma expressão muito grande de votação. Então não tive o apoio na primeira eleição que eu queria ter tido, então eu me desvinculei do partido, fiquei 8 anos fora desse meio, e agora voltei no PDT, e por isso, quando assumi a presidência do sindicato, eu já assumi dizendo que me licenciaria, que seria candidato a vereador, porque em Araraquara o transporte público está tão bagunçado que eu vou tentar explicar assim bem rápido. Nós temos aqui, desse começo de ano para cá, 130 motoristas, cobrador, lavador de ônibus, eletricista, que foram mandados embora. Nós trabalhávamos aqui em Araraquara em 150 táxis, hoje não trabalhamos em 60. Nós tínhamos 450 mototáxis, hoje tem 30. E nós estamos dividindo o serviço com 1.300 pessoas que vêm de outras localidades, mais os de Araraquara, que não têm cadastro, e que trabalham aqui dentro da cidade. A gente está assim, numa terra de ninguém. Por quê? Porque a Prefeitura de Araraquara ela não quer fiscalizar, não há uma fiscalização. A única pessoa que faz o que é correto é o taxista. O taxista é vistoriado no começo do ano, o taxista paga taxa de ponto, taxa de estacionamento, taxa de polícia, taxa de limpeza, tudo isso o taxista paga. O Uber não gasta 1 centavo com nada aqui em Araraquara, ele não paga nada, ele só anda, o aplicativo. Agora vem os motos iFood, tem os meninos de Araraquara, mas vem 200 de fora. Aí tem o mototáxi, tem 300 aqui de Araraquara, vem os caras do iFood. Enquanto o iFood não começa a funcionar das 6 da manhã até às 11, os caras vão trabalhar de mototáxi. 11 horas os caras vão para o iFood. Aí o mototáxi fica... E a administração aqui não faz nada, cara. Então, eu falo para você, aqui o PT é uma árvore que não faz sombra, então não dá para acompanhar mais os caras, a gente se libertou dele. Então, com o propósito de fazer oposição, uma oposição coerente e cobrar o que está na lei, eu não quero que a prefeitura faça nada. Eu quero que a prefeitura cobre o que está na lei. Para você ver, a lei do aplicativo em Araraquara foi feita por um vereador que nem carta não tem. Ele nunca dirigiu um carro. Ele nunca trabalhou com carro, ele não conhece o Código Brasileiro de Trânsito, o CBT. Ele não conhece nada. Mas como ele se dá, como fui eu que trouxe o Uber para Araraquara, o vereador que trouxe o Uber, deram a lei para o cara fazer. A lei tem 270 remendo. Você sabe o que é 270 remendo numa lei? Meu Deus. E assim, ano de eleição, quem que vai pôr a mão no vespeiro? Ninguém quer pôr. E foi empurrando nessa situação. Então, o taxista que sobreviveu... situação aí? O taxista que sobreviveu, que é oriundo, continua no táxi, esses 60, foram aqueles 60 que levaram o táxi como profissão séria. O cara ganhava dinheiro, porque o táxi, eu posso falar de boca cheia, o táxi dava dinheiro. Eu, Marcelo, comecei em 1997 trabalhando de auxiliar para o meu pai. Em 2000 eu casei e comecei a trabalhar para mim. Em 2006 eu já tinha uma casa. Em 2010 a casa já estava paga. E aí a gente conseguiu mais benéfico e eu consegui criar muito bem os meus filhos, mas criando ele em escola pública, porque eu sou um cara que acredito no Estado. O Estado tem que dar uma educação boa. E os meus filhos estudaram em escola integral aqui. E agora, eu, se eleito vereador em Araraquara, uma das minhas grandes lutas será
levar para a periferia toda de Araraquara a escola de ensino integral, porque o aluno tem que sair cedo de casa, o pai tem que colocar ele dentro da escola, no final da tarde, quando esse pai chegar do serviço, ele está pegando o filho na escola, para que ele não saia meio-dia e da meio-dia, 6 da tarde, a criminalidade, a marginalidade leve ele para a marginalidade. E quando o pai percebe, o filho está perdido, que é o que tem acontecido muito na periferia de Araraquara. Então, é essas mudanças que eu trago como candidato, vou apostar na cobertura de quadras, essas quadras poliesportivas, e na academia de céu aberto e tudo quanto for praça em Araraquara. Porque a gente faz caminhada, você acaba a caminhada, você queria fazer um exercício, uma barra, não existe. Só existe em bairro de rico, na Praça do Advogado, na Praça da Fonte Luminosa, mas lá no Céu Midei não tem, lá no Hortência não tem, no outro lugar não tem. Quer dizer, então eles enganam o povo, fingem que dá algumas coisas para os pobres e vão empurrando com a barriga. E aí a gente vê a criminalidade crescendo e as nossas crianças tudo perdidas. Então essas mudanças eu vou fazer. Eu vou unir mototáxi, eu vou unir o Uber, aplicativo, iFood, os taxistas tudo junto. A gente vai parar na porta da prefeitura, nós vamos parar comércio, nós vamos fazer uma rebelião. Para quê? Para que haja fiscalização. Eu não quero nada, eu só quero que fiscalize o que é de direito nosso, que é o direito de todas as pessoas que são de Araraquara, que pagam imposto aqui, que gastam dinheiro aqui. Eu não acho justo o cara vir lá de Matão, Américo, Santa Lúcia, Rincão, Dobrado, todas essas cidades, trabalhar aqui, levar o dinheiro embora e nós não levamos nada. Então, é para isso que eu estou me candidatando. Eu sou o cara da mudança. Eu quero mudança em vários pontos. E eu vou lutar por tudo aquilo que eu acredito. Porque se eu conseguir fazer para os meus filhos, eu acredito que eu posso fazer para os filhos dos outros. Se eu conseguir fazer no meu sindicato ser forte, ter sede própria, eu posso conseguir para todas as categorias que trabalham no transporte em Araraquara. Perfeito. Deixa eu te perguntar uma coisa. O sindicato aí de Araraquara é só da cidade de Araraquara ou ele compõe um conglomerado de cidades? Não, aí? Como é que é essa questão? Hoje a gente trabalha, o sindicato era só de Araraquara, mas hoje, como São Carlos, eu não sei, porque eles têm uma associação, porque o sindicato trocou de mão, o cara ficou 2 anos, fechou. Hoje eles são uma associação dos motoristas, e lá eles já são unidos, Uber, tudo. Eles são tudo juntos. Matão, acho que não tem. Então, toda a região, quando precisa fazer documentação para tirar carro, vem no Renato, vem no nosso sindicato, que é o Renato que prepara a documentação. Mas a gente é só de Araraquara. Mas podemos aí num futuro. É que assim, é muito complicado o sindicato hoje, com as leis que houve a mudança do governo Temer, depois agora no governo Bolsonaro, é muito difícil você associar a pessoa ao sindicato, a pessoa se fidelizar ao sindicato. Ela vai no sindicato quando ela precisa, mas ela não quer gastar nenhum centavo dentro do sindicato. Mas, graças a Deus, aqui ainda a gente temos a sede própria com salas que estão sendo preparadas desde a última gestão do Ricardo, e está acabando agora na minha, que nós tivemos um problema, que na troca de presidência do sindicato aqui, o Ricardo sofreu um atentado, um assalto, foi esfaqueado, e ele não está bem para a gente continuar o que estava sendo feito. Mas a gente vai continuar assim, logo, logo, e para ter pelo menos o ganho, o sustento do sindicato, para que a gente possa ficar de pé, para que não acabe aquilo, porque aquilo é nosso. É de 156 motoristas que são donos. Perfeito, perfeito. Gente, é muito bacana essa riqueza de detalhes que a gente vê quando alguém realmente se propõe a sair como candidato e lutar por uma categoria. E a gente enfrenta muitos problemas. Aqui em São Paulo existe uma indústria de multa. Nós tivemos aí um prefeito que se candidatou, ele conseguiu se eleger dizendo que ia acabar com os radares, onde já se viu que era um absurdo na Marginal Tietê você ser obrigado a andar a 50 por hora. Ele realmente aumentou a velocidade, mas só da Marginal Tietê. O resto ele deixou do jeito que está. Quer dizer, todo mundo achava que ia ser feito uma readequação nas velocidades de toda a cidade. Muito pelo contrário, teve lugar por aí que dá para você andar tranquilamente a 70 por hora e está lá, continua com 50. Elvio, você que percorre as cidades aí, como é que você vê essa questão, principalmente das multas aqui em São Paulo? É uma indústria.
Isso aí é fato, é uma indústria. E muitas das multas que chegam até nós, vocês percebem que são justamente excesso de velocidade. Excesso de velocidade que você passa 1, 2, 3 quilômetros acima do permitido. 2, 3... Só um minutinho. Eu quero enriquecer essa sua explanação, porque eu vou te falar, eu sou daqui do ABC, eu sei que aí em São Paulo a gente pode andar nos corredores do ônibus, mas é uma coisa muito confusa, parece uma loteria, tipo assim, olha, tal horário você pode andar do lado direito, mas se você tiver com o passageiro do lado esquerdo, só no horário que... Então, é uma confusão, acaba virando uma verdadeira armadilha, porque é tipo assim, você tem que, a hora que tiver ali, pega ou não pega o corredor, você tem que pensar que hora que é, estou com o passageiro, não estou com o passageiro, desse lado pode, desse lado não pode. É uma confusão tremenda. Então, isso acaba sendo confuso. Será que um vereador teria condições de, pelo menos, dar uma unificada nisso aí para não criar essa armadilha, né? E é muito bem colocado isso. Só mais um minuto aqui. Pois não, desculpa. Tem alguns lugares que você pode andar no corredor, não precisa estar com o passageiro, mas se tiver com isso filme, você é multado. O isso filme, a questão do isso filme não é só para ver se tem passageiro ou não tem. Se naquele horário você pode andar sem passageiro, por que a cobrança do isso filme? Então, vamos lá. Passeia por essa seara aí e dá uma explanação para a gente. Como você pretende lutar contra isso? Bom, a pergunta tem a especificidade do corredor do lado direito e o corredor do lado esquerdo. Do lado direito não é corredor, é faixa exclusiva de ônibus. Porém, em determinados horários, todo mundo acaba passando, até porque em alguns pontos que é faixa exclusiva, necessariamente você vai ter que cruzar essas faixas exclusivas para fazer conversões à direita. Isso, então, começa... O corredor de ônibus é uma linha dentro do viário municipal em que deveria andar só ônibus, porém o táxi tem uma permissão que é renovável a cada ano, dada ao prefeito, pelo prefeito, para que o táxi possa utilizar essa faixa, porque é um serviço de utilidade pública e não transporte particular e privado. Nessa especificidade, nessa peculiaridade que você falou aqui, nós não sabemos alguns municípios qual é o lado direito e esquerdo. Realmente isso acontece, porque quando eu vou para São Bernardo, quando eu vou para algumas outras cidades, eu não sei se o táxi pode andar dentro da faixa. Como resolver isso? Com uma frente parlamentar de taxistas num coletivo metropolitano. O que seria o coletivo metropolitano? Todos os exemplos, aí em Santo André, na região do ABC, nós temos o Patioli, ele se elegendo lá em Santo André, o Marcelo se elegendo em Araraquara e tantos outros colegas se elegendo na Grande São Paulo, interior de São Paulo. A gente consegue compartilhar projetos de mandato, projetos de lei, em que cria-se esse cinturão de mobilidade urbana, de eficiência no transporte para o usuário, no transporte para aquele... Porque quem pega táxi em São Paulo, principalmente nesse principal momento, é que ele quer chegar rápido em determinado lugar. Então é essencial, é óbvio que existem vereadores, exemplo, o Polici Neto, aqui em São Paulo, que ele alega que o táxi atrapalha os ônibus, porque quem está dentro do ônibus, ele quer ter prioridade de chegar também no seu destino com mais conforto e velocidade. O detalhe, um pequeno detalhe nesse debate aqui, é que os ônibus estão andando vazio. Os usuários do ônibus foram para o transporte alternativo, que é o transporte por aplicativo, porque a desvalorização do trabalho... Espera um pouquinho, só vou colocar a pimenta. Então, imagina o cenário. Polici Neto achando que o táxi atrapalha o corredor. Só que detalhe... Hoje o corredor só está andando, o ônibus vazio. Por quê? Porque o usuário do sistema de ônibus ele foi para o transporte mais barato, que é o transporte por aplicativo. E o motorista de aplicativo está financiando essa corridinha barata para o usuário que era do ônibus, e as empresas de ônibus continuam sendo subsidiadas pela prefeitura. Ai, que beleza! Ai, que maravilha, gente! Então a gente fala de uma gestão desastrosa. Cara, são 70 bilhões de reais a cidade de São Paulo paga de subsídio por ano
para as empresas de ônibus? Andarem em ociosidade a maior parte do tempo. Então, essa reestruturação ela tem que ser global, ela tem que ser muito pensada, muito debatida. Para que eu tenho ônibus articulado no meio de bairros? No meio de bairros de Jardins, Vila Madalena. Para que eu tenho ônibus daquele tamanho aqui, andando vazio? Deve ser constrangedor uma pessoa estar sozinha com um cobrador e um motorista dentro do ônibus daquele tamanho. A pessoa deve ficar envergonhada, falar, não tem dinheiro nem para andar de Uber. Você entendeu onde entra o problema da desvalorização? Você luta para que eles tenham uma tarifa maior. É óbvio que eu quero que eles tenham uma tarifa maior, porque a tarifa deles, exemplo, aqui em São Paulo a tarifa é R$ 2,75. A tarifa deles é R$ 1,45, quando os caras não vão para a promo Poupa, que cai para R$ 1,05, não paga nem o combustível. A tarifa mínima para esse povo deveria ser R$ 2,00. E a do táxi, no mínimo, R$ 3,00. Taxista quer dar desconto, dá desconto. Aí passa a ter uma valorização geral, efeito cascata, todo mundo ganha. Mas por isso que eu falo que não adianta ser restritivo. Não adianta eu chegar e eu vou defender a minha categoria, porque a minha categoria... Cara, você cria uma antipatia no eleitorado, porque o eleitorado, os munícipes, no caso, né? Os munícipes, eu digo eleitorado, porque quando você quer uma pauta, um projeto de lei, seja bem sucedido na Câmara Municipal, você precisa da empatia do seu eleitor. Porque você não está sozinho na Câmara Municipal. Não adianta eu sou o vereador do taxista. Você tem mais 54 que não são. Eles não se sentem confortáveis em votar no cara que está defendendo só a categoria dele. Eis o detalhe, Vitor. Por isso que os projetos não andam, são travados. Mas beleza, o vereador é situação. Beleza, ótimo, vereador. Por que não conseguiu nada até agora para a categoria? Porque cria-se esse estigma de, não, defende só a categoria. Aí cria aquela historinha, aquela narrativa, aquela falácia de que todo taxista é mafioso, o taxista é a máfia do taxista. Cara, isso me irrita. Por quê? Muito do que acontece dentro do próprio táxi é culpa do próprio taxista. Cara, pensa assim, é muito fácil controlar o taxista ou controlar o motorista, fragmentando quem está no mesmo modal, queira o taxista ou não. Eu não queria que existisse o Uber. Meu amigo, você chegar para mim, Marcelo, você chegar para mim, Roberto Carlos, qual que é o seu maior desejo? Cara, que o pai do Travis Clan aí tivesse, sabe, usado camisinha, meu irmão. Ali já teria resolvido o nosso problema. Tá? Mas não acontece. Meu desejo é esse, mas a Uber existiu, ela existe, caiu no gosto popular. Muitas das atividades, muitas das ações feitas de maneira intempestiva, e aí eu não vou criticar, porque naquele momento se achava que se fazendo daquele momento, daquele jeito ia dar certo. Não deu. Exemplo, aconteceu um evento aqui no Hotel Unique, um dos hotéis tops VIPs de São Paulo, que houve uma bagunça proposta por entidade e pelo legislador na frente do Unique, que no dia seguinte se conseguiu um mandato de segurança contra o táxi e a favor das empresas de aplicativo da própria. Eu já estava pronto, só estava esperando uma cagada. Sempre que a gente fazia manifestação, o que acontecia? Os downloads da empresa Uber aumentavam. Então era marketing espontâneo. A gente aprendeu muito. A gente errou muito e aprendeu muito com esses erros, tá? E ser inteligente e aprender com os erros. E não adianta a gente continuar plantando cactos. A gente não vai colher trigo. A gente tem que fazer mudar, renovar, inovar dentro da Câmara Municipal. De cima para baixo, meu irmão. É tudo. A gente tem que limpar, é tudo que está ali. E colocar gente nova, colocar gestores realmente que trabalham nos seus segmentos, nos seus nichos, porque ali sim poderia ser amplamente debatido. Exemplo aqui em São Paulo, eu quero colocar lenha na fogueira, sim, eu vou colocar lenha na fogueira. O nobre vereador que é muito idolatrado em âmbito do Brasil, a profissão de ofício dele não é taxista. Da família dele diz ele que eu acredito que sim, que seja. Mas a empresa dele é despachante. Ele foi o vereador muito bem eleito. A quantidade de votos aqui na Câmara Municipal. Então ele teve poder de argumentação forte junto ao executivo. Tanto é que ele conseguiu, ele é que manda dentro do DTP. Ele que indica todos os diretores do DTP. Então ele manda e desmanda dentro do DTP. Agora acontece o seguinte, tudo é travado dentro do Departamento de Transportes Públicos Municipais. Ontem apareceu uma tal de não uma resolução, um acordo, tá? Em que para transferência de titularidade do alvará, simplesmente das duas partes, o cedente e o sedentário,
né, vai até um cartório, registra uma carta de anuência, dando essa possibilidade da transferência, manda registrado nesse cartório, via um e-mail pré-disponibilizado no site dele, nas redes sociais dele para o DTP, e está resolvida a situação. Porra, por que não fez antes? Por que não faz antes? Pô, todos os candidatos à vereança aqui de São Paulo, que trabalham nesse segmento, estão querendo um debate. Mas pode. Por que pode? Porque quando for confrontado o que você fez efetivamente para a categoria, sabe o que eu falar? Nada. É isso. Então a gente precisa mudar, principalmente estigmas, paradigmas, coisas que estão em... Cara, tem um detalhe. Esse alvará, na minha concepção, eu posso estar redondamente errado, nem tinha que existir. Tinha que existir um termo de permissão de uso do viário. Esse termo de permissão de uso do viário é o condutáxi com todos os documentos do seu veículo, passando por toda a regulamentação, exigências quanto à segurança, quanto à documentação, quanto à origem, idoneidade da pessoa, capacitação dessa pessoa que vai exercer uma atividade laboral, tá? Com anuência e a regulação e a fiscalização por parte do poder público. Está ali esse documento. Cara, esse documento é uma carta de alforria. Amigos, eu não tenho alvará. 15 anos de taxista, não tenho alvará. Vocês acham que eu não tinha capacidade para ter o meu alvará? Fiquei esperando sorteio. Até agora estou esperando sorteio. Até agora estou esperando ter o meu direito, minha carta de alforria para poder falar. Eu sou taxista. Só que, cara, eu dou muito mais valor ao taxista de frota. Rapaz, a minha última frota que eu trabalhei, eu pagava R$161 por dia, era R$3.400 por mês. O cara tem que ser muito herói, cara, para isso. Ele tem que acabar com isso. O cara provou que sabe trabalhar, cumpriu todo o rito de ser um profissional da área do táxi, ele tem direito sim a ter o seu alvará, ele tem que entrar em sorteio. Ele já foi comprovado, faça os cursos necessários, pelas entidades de classe, pela federação, pelo Sistema S, Sebrae, SESCENAT, enfim, cria-se metodologia para profissionalizar, potencializar a capacidade desse profissional. A gente começa a mudar, inclusive a desburocratizar tudo isso e romper esse mercado negro da compra e venda de alvará. Roberto, cara, só um detalhe, você começou a pergunta falando da máfia, da indústria da multa. Tudo está interligado, meu amigo. Tudo está interligado. Porque, como eu estava falando, muitas das multas que o taxista hoje toma, ele não tomou. Não tomou. Existe uma verdadeira indústria que fabrica multa. Exemplo, você passa 50 km por hora, o próprio aparelho fotográfico que registra a velocidade, quem faz a calibragem é a própria empresa, que também tem um percentual em cima dessa receita. É ela que faz. De acordo com o contrato, de 90 em 90 dias ele tem que estar aferido, calibrado. Só que existe um programa randônico que baixa essa quilometragem e tira aquele número 7, aquele 7 km, que desconsidera 7 km. O mais incrível que 7 é conta de mentiroso. Não importa se está 50, 60, 90, 80, 110, 120. Aonde for é 7, é conta de mentiroso. Caiu 10, 7, você sempre vai passar, então, 3 km acima do limite de velocidade. Então, aquela foto que um vereador de São Paulo lutou, quando você, inclusive, falou lá do Dória, que diminuiu a velocidade, mas continuou ainda chegando às multas, tá aí o motivo. Tá aí o motivo. A gente precisa de uma CPI em cima dessas empresas, porque eu ouvi de funcionário da empresa, e eu tenho como provar isso que eu estou falando. Perfeito. Marcelo, como é que é essa questão aí de multas com o legislativo em cima disso daí? Como que ele vem se comportando em Araraquara? Aqui também tem radares e multas, radares móveis para todos os lados. Mas tem um programa jornalístico de manhã aqui que informa geralmente os corredores que terão radares. Mas eles chegaram aqui a inventar um robozinho. É um negócio prateado, ele fica 1 metro do chão assim, quando você vai vindo, é uma caixa, você acha que é uma caixa daquelas da Telesp. Não sei se é em São Paulo, no Santo André, tem aquelas caixas da Telesp que ficavam no chão, é assim, que o cara abria para ramificar a linha, essas coisas. Esse com os telefones, o cara pegou uma caixa daquela e pôs na via. Aí, quando você passa, tem um furo nela, é um radar. Aí, e é assim, cara, eles foram colocando,
Só que teve algumas que o pessoal foi lá e socou-lhe a bota e quebrou. Não, fazer isso aqui não, velho, ô louco. Aí você me trinca. Mas, assim, tem pardal aqui pra caramba, tem esses pardal, tem radar móvel, tem empresas que ganham licitação e que fazem a indústria da multa, e fora dizer que tem aí, que é os marronzinhos aqui, que a gente chama de genérico aqui, que é os guardas municipais, os agentes de trânsito, que eles acham que é polícia, mas não é, eles ficam nas esquinas. Aqui tem um corredor que chama Avenida Bento de Abreu. Se você passar lá de segunda a sábado, das 11h30 da manhã às 2h30 da tarde, tem um agente que ele fica no balão, com o talão na mão. O cara passou no celular, o cara passou sem cinta. O serviço do cara é ficar no balão. Entendeu? Ele é um agente que fica ali com o braço cruzado, umas 2, 3 horas por dia. Eu falo, pô, o cara não faz outra coisa? Tem um acidente de trânsito, chega a polícia, chega o resgate, o agente de trânsito chega quando já está tudo liberado. Dá para você entender? Eles não estão preocupados com a O questão cara está sempre no lugar onde ele não precisa estar. Enriquecer os cofres. Fiscalizar o aplicativo, fiscalizar o táxi, o mototáxi, fiscalizar quem é clandestino não fiscaliza, que seria o serviço desses caras. Sim, então, sim. assim, você vai conversar na Secretaria de Trânsito e Transporte, nós somos muito bem atendidos. O secretário de Mobilidade Urbana, ele é um cara super bacana. Ele é um cara bom de conversa. Mas a fiscalização é do chefe dos agentes, ele é o coronel, que é um coronel aposentado, que eles pegam e põem lá para orientar o guarda, o que o guarda vai fazer. Sinceramente, a gente já reuniu com esse coronel umas 6, 7 vezes. Tudo ele tem uma desculpa para não fazer a multa. Tá, e aí então a gente fica motada, cara. E vendo o negócio afundar, você se afundar, todo mundo se afundar, porque com 2.000 carros de aplicativo numa cidade que nem a nossa, ninguém ganha dinheiro. O cara anda, ganha R$100, põe 70 no tanque. O táxi anda pouco. O mototáxi anda pouco. O iFood hoje está sobressaindo, porque todas as empresas de Araraquara de entrega saiu para o iFood, para o Bitter, para o Bi. Então tem 3 empresas, alguns mototáxis por Araras, mas o cara não ganha dinheiro também porque vem mais de 200 motos de fora, cara. Então fica esse jogo de falta de fiscalização e ninguém ganha dinheiro. E a empresa de ônibus quebrando. Eles quebraram a empresa de ônibus municipal, mas tinha uma empresa de ônibus que era municipal, era do município. Quebraram na gestão passada. Aí fizeram um consórcio, 2 empresas começaram a trabalhar, colocaram frota nova, todos os carros eram do ano. Em 6 anos vão ter que mudar o carro o ano que vem. Sabe quando vai mudar o carro dessas 2 frotas? Nunca. Porque o ônibus, igual ele disse, só anda vazio. O ônibus virou transporte de luxo. Tirando o horário de pico e lá no fundo da periferia, onde as pessoas não têm condição financeira de pagar um Uber, que também não é caro, às vezes sai 13, 14 reais. Se você vier em 3, fica mais barato que o ônibus, porque o ônibus aqui é 4,10. Entendeu? Só nesses horários, na periferia que lota. O resto, o ônibus anda vazio. É transporte de luxo. O cara anda ele, o motorista, o cobrador, mais um. E você acha que o cara tipo assim, o ônibus corria de 20 em 20 minutos, agora corre de 1h10. No final de semana, de 2 em 2 horas. Para você ter uma noção de como o negócio bagunçou em Araraquara. Araraquara, o transporte é uma zona. A gente pode chamar isso aqui uma bagunça. É terra de ninguém. Ninguém manda, ninguém fiscaliza e ninguém faz nada. E por isso nós propomos ser candidato a vereador para defender todas as categorias. Inclusive os motoristas e cobradores que perderam emprego, cara, que ficaram nessa pandemia na Rua da Amargura. Perfeito. Então, eu estava comentando, o Elvio acabou se empolgando e não ouvindo, porque ele estava falando sobre o Policineto, que acha que o táxi atrapalha o corredor, e nós estamos vindo aí com um candidato a prefeito, dizendo que se ganhar, ele vai liberar os corredores para os motoristas de aplicativo, ou seja, vai ser uma briga entre ele e o Policineto lá, que o Policineto está querendo tirar os táxis, porque acha que atrapalha. Imagine como é que você vai ter controle de saber
quem não trabalha com aplicativo, vai baixar o aplicativo só para poder entrar no corredor, vai falar que está a trabalho. Não, isso é impossível, isso não tem como acontecer, porque uma das prerrogativas, né, para você poder pleitear isso junto ao poder público, ao plano diretório do município de São Paulo, o plano diretor do município de São Paulo, e a normatização do uso do viário urbano na cidade de São Paulo precisaria ser um serviço de utilidade pública, e eles são um transporte privado de passageiros que tenham uma concessão, no caso, uma OTTC, uma autorização por parte das empresas de transportar pessoas através de tecnologia. O problema é que qualquer pessoa hoje pode baixar o aplicativo, vai lá e depois pleiteia isso sem estar na atividade. Não tem como. Se eles tivessem uma placa vermelha, talvez eles no futuro, com muita luta, enfim, um poder político de eles colocarem pessoas lá, eles talvez conseguissem. Mas sem ter a placa vermelha, isso é impossível. Tá? O plano diretor da cidade de São Paulo proíbe isso. Não tem como. Perfeito. Eu gostaria agora, tanto o Marcelo e como o Elvio, ambos são candidatos, e às vezes não precisa ficar só eu como interlocutor aqui. Se o Elvio tiver vontade de fazer alguma pergunta para o Marcelo querer fazer alguma pergunta, se quiser me perguntar também, estamos aqui abertos para a gente estar debatendo. Eu sou só o mediador do debate. Tá bom? Tem alguma coisa que... Eu gostaria na verdade, se o Marcelo me permite, gostaria de falar um pouco sobre essa situação que eu comecei a falar no início da minha apresentação, de ser um taxista de frota e não ter um alvará. Na minha complementação, eu falei 15 anos e ainda não tenho um alvará. Então, por que a minha demanda é em cima de cada pessoa ter o direito a ter o seu alvará? Por um só detalhe. Eu acredito que quem trabalha tem um direito, uma concessão pública, ele tem que ter um amparo legal, a segurança de poder trabalhar. Então, o negócio que me corta o coração é quando você vê aquele cara ali com seu carrinho de cachorro-quente, vendendo coco na rua, aí de repente chega a GCM lá e, puta, o cara não tem o termo de permissão termo de permissão de uso, que é o documento que a prefeitura dá para eles poderem utilizar o comércio, enfim. Mas muita gente vai falar, mas é comércio ilegal. Cara, muitas vezes é a única maneira que aquela pessoa tem de trabalhar. Eu não acho que está certo o cara vender pão na frente de uma padaria, vender coco na frente de uma loja de suco, mas que tenham locais onde esse povo possa exercer essa atividade sem usufrágio, sem em detrimento do investimento que ele fez no carrinho, do investimento que ele fez na mercadoria, do tempo que ele está ali perdendo da vida dele para poder levar o sustento para dentro de casa. Isso a gente tem que ver. Então, eu não acho que, de repente, quando a gente está falando do taxista que trabalha para pagar uma diária para uma frota, exemplo. Frota, então, não tem que existir? Tem, cara. Eu acho que tem que existir. Eu acho que, de repente, a porta de entrada para o profissional, ele começa a trabalhar como eu. Entrei numa frota e vi. Cara, num primeiro dia eu tive uma impressão, mas depois eu falei, cara, isso aqui dá dinheiro, eu posso montar uma empresa em cima disso aqui. Entendeu? Aí é que está o detalhe de toda a história. O cara que tem uma visão comercial empreendedora pode se tornar referência para muitos, sendo um percursor, um visionário, para muitos trabalhadores, aqueles que vão ali, o pedreiro mesmo, vai trabalhar ali na sua profissão, mas com a licença de poder trabalhar. O cara vai lá, não tem dinheiro para comprar o carro no começo, beleza, começa a trabalhar na frota. Trabalhando na frota, ele consegue começar a limpar o nome aqui, limpar o nome ali, daqui a pouco ele consegue juntar um capitalzinho para dar entrada no veículo. Gente, mas a situação hoje é diferente. Cara, mas você tem que começar de algum ponto, de alguma origem. Agora, o que você não pode é massificar da maneira com que está. Porque eu também acho que, no outro lado, os motoristas de aplicativo, quem tem o Conduap tem que ter, sim, a sua licença para poder trabalhar lá. Porque ele tendo a licença, ele tira essa autonomia da empresa lá, da Uber. Porque hoje o Uber 99 é que controla, eles têm os verdadeiros feudos. Tá? E principalmente as empresas locadoras de veículo. As empresas locadoras de veículo, você percebe a maior parte aqui na cidade de São Paulo, as pessoas estão trabalhando para a empresa locadora de veículo. Vê como não existe isonomia.
uma empresa locadora de veículo, como a Unidas, Zeonida, enfim, Movida, para uma frota de táxi. A frota de táxi, que também é uma locadora de veículo com taxímetro, que aluga porque tem um termo de permissão de uso lá atrás, que foi transformado num alvará lá na frente, ela paga a porra do IPVA. Ela paga, mas a Movida, a Unidas e a Localiza não pagam o IPVA. Por quê? É estranho, vocês não percebem como é que a gente tem que começar a equalizar e de maneira justa e honesta todas essas demandas em cima. É óbvio que a gente está falando de IPVA, o IPVA a gente está falando no município da cidade de São Paulo. Perfeito. Mas quem controla o IPVA é o Estado de São Paulo. Quem controla o ICMS é o Estado de São Paulo. Quem controla o IPI numa isenção, numa carta de isenção, é a União. Para mudar essas leis, você precisa de pessoas dentro da LESP e pessoas dentro do Congresso Nacional, seja na Câmara dos Deputados, seja no Senado, seja na Assembleia Legislativa de cada estado. Então, mas é preciso começar a formar uma base, uma frente parlamentar de mobilidade urbana do táxi, enfim, que todos converjam e conversem e cheguem a propostas inclusivas e propositivas para que a gente consiga atingir essa demanda. Agora, com demagogia, populismo e restrição, amigo, a gente não vai conseguir nunca nada. Nada. Então, a minha demanda, sim, é taxista tem que ter o seu alvará. Não precisa ser esse nome, pode ser um termo de permissão de uso, é esse nome, continua sendo esse nome, mas que seja, esse alvará esteja ali no condutáxi, o cara que tem o condutáxi tem sim o direito. Ah, mas o cara não tem renda para fazer aquilo. Cria-se um fundo, uma linha de crédito como Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT, que é utilizado pelo taxista, que o sistema S ensine ao cara a gerir financeiramente, economia doméstica, e passe a conseguir gerir a sua dívida, a sua receita, que entenda que ele não é só um transportador, ele é um microempreendedor individual. Inclusive, tem MEI. Inclusive, o cara pode abrir essa empresa. E é interessante, porque ele abrindo essa empresa, ele pode oferecer nota fiscal para empresas de turismo, para para empresários, para frentes comerciais, para corporativos, para inúmeras instituições, até para o governo, para prestar serviços para o governo. Cara, a gente tem muita possibilidade, tem muito que mudar. Exemplo, o táxi preto tem uma outorga, mas a outorga é uma situação que já está constando na Receita durante 15 anos. Beleza, então vamos mudar as leis. Algumas leis têm que acabar. As leis de Cidade Limpa, continua. Vamos criar uma emenda, né? Um aditivo na lei de Cidade Limpa que permite que o táxi use um espaço dele, seja interno ou externo ou em cima, para mídia, seja digital, ou lá, uma propaganda fixa, que esse grupo de táxi, seja a associação, seja a sua entidade de classe, seja o seu ponto, seja o seu grupo, enfim, a sua cooperativa, venha a vender esse espaço e gerar receita. Então, gerando essa receita, uma parte vai para pagar esse tributo, uma parte da tarifação, da taxação, vai para pagar esse tributo, já gerou receita. Tira esse ônus das costas do taxista, entendeu? É isso. Porque foi uma cagada feita do própria administração, ali atrás, do Gilmar Tato, né, que é o secretário de Transporte aqui de São Paulo, e pelo executivo, o Fernando Haddad. É a herança do táxi preto para concorrer com o Uber Black. Aí depois a Uber lança um outro produto, que é o Uber X, aí, meu amigo, aí descangalhou tudo. Porque enquanto tivesse uma concorrência do táxi preto com o Uber Black, beleza, maravilha. Só que criou-se um outro mecanismo e o táxi preto só tinha ônus. O cara não tinha nem luminoso para trabalhar, o cara não tinha nem taxímetro para poder trabalhar, o cara tinha que usar, naquela época, só o aplicativo na 99 ainda. Entendam, gente, tem muita coisa que tem que ser mudada. Isso só consegue mudar esses estigmas colocando pessoas que saibam o que estão falando, o que está acontecendo dentro da Câmara Municipal. Tem muito entrave, tem muita enrolação, tem muita politicagem, tem muita demagogia, tem muita hipocrisia sendo colocada lá. Por isso que eu falo, inova, renova, a Câmara Municipal precisa renovar, precisa renovação. Você, como taxista em Santo André, aí em Santo André também tem toda essa burocratização de São Paulo?
Desculpa, eu como taxista? Não, ele. Roberto Carlos, desculpa. Vocês em Santo André têm toda essa burocratização que tem na cidade de São Paulo, porque aqui em Araraquara não tem nem um décimo dessa burocratização. Vocês falam. Aqui o cara tem o ponto de táxi, ele tem o alvará, ele trabalha e é só o que ele tem, uma fiscalização por ano, entendeu? E paga todas aquelas taxas que eu falei de permissionário, ponto, uso do local. Marcelo, deixa eu só colocar uma situação da parte de burocracia. Aqui o DTP tem decretos municipais e portarias municipais, principalmente portarias e resoluções, que não são leis, portanto caem, tá? Que o próprio DTP não sabe. Eles não sabem, cara, dessas leis, desses decretos e dessas portarias. Tanto é que no passado, há 2 anos atrás, pediu para a Federação dos Taxistas fazer o levantamento, porque eles não tinham essas informações. No mundo digitalizado, gente, não ter esse tipo de informação é absurdo, cara, é absurdo. A gente vive na idade da pedra em alguns aparelhos públicos. Mas, enfim, é um outro momento para a gente falar de um outro assunto. Desculpa, Roberto Carlos, a pergunta foi feita para você aí, São André. Bom, a questão da burocracia, como o táxi ele é municipalizado, aqui cada município tem sua lei. Todos os municípios, cada município tem sua lei. Então, aqui em Santo André, por exemplo, quando você vai renovar um alvará, você só tem que levar os documentos que venceram, só para atualizar o seu cadastro lá, provar que você licenciou o carro, provar que você aferiu o taxímetro. Então, é assim, se naquele espaço que chega o dia de você renovar o seu alvará, que é pelo final da sua placa, dali, contou 1 ano para trás, quais os documentos que perderam a sua validade e que você tem um outro atualizado. Foi esse. Vai lá, leva a cópia do novo e acabou, está renovado, você paga a taxa lá na prefeitura e acabou. São Bernardo está, como se diz, informatizando essa questão. Muitos municípios aí são mais um pouquinho, não são tão exigentes. Mas uma das coisas que me chamou bastante a atenção, principalmente na fala do Marcelo e do Elvio, aí, que a gente percebe o seguinte, que o táxi está precisando de uma reestruturação, pegar esses bons exemplos de taxistas que levam o táxi como se fosse uma empresa, que respeita o cliente, que tem aí o seu cliente como o seu maior capital. Eu devo, assim, o meu dia a dia tem que ser integral, dedicado ao meu cliente, ao meu bom atendimento, a estar com um veículo em condições para prestar esse bom atendimento e sempre estar me atualizando para poder cada vez mais, junto da tecnologia, poder oferecer mais e mais serviços e comodidade ao munícipe que utiliza dos táxis, né? Então, eu vejo assim, uma das coisas que eu vejo que está faltando é a gente criar uma espécie de um fórum de debate com essas mentes brilhantes, com esses líderes, e começar a trabalhar um documento, de uma cartilha, alguma coisa que venha modernizar o táxi para que isso seja usado desde um município que tenha somente 30 táxis, como para um outro município que tem 35 mil táxis. Então, a gente começar a ordenar isso daí, orientações. Uma das coisas que eu percebo muito, quando um taxista ele fala, poxa, eu vou trabalhar com 30% de desconto. Tá, legal, você vai trabalhar com 30% de desconto. Eu não sei quanto é a tarifa daí do seu município, mas imagino que ela deve estar equilibrada de acordo com o custo de vida do seu município. Aí eu te pergunto, eu fiz um monte de conta, fui para a planilha, peguei todos o quanto eu corri, era a palheta, era a bala, a água, o pretinho do pneu, o perfume do carro, a minha roupa, coloquei tudo numa planilha e eu descobri que meu gasto por quilômetro era R$ 1,07. Aí eu falo, se o quilômetro é R$ 2,70, R$ 1,07 é gasto, eu comecei a perceber que no início do dia, eu começava o dia devendo
eu começava o dia devendo R$ 150. Só depois que eu fizesse R$ 150 de corrida, dali para frente eu passaria a ter R$ 1,07 por quilômetro que eu rodava. Aí eu pergunto, com essa margem de lucro não, né? Pagando o seu trabalho que você está fazendo, com 45% do seu capital investido, você iria dar 30% de desconto se tivesse essa informação? Porque você vai ficar com 15%. Imagine que cada corrida que você fizer, você vai ficar com 15% dela. Ou seja, se você fizer R$ 10.000 de corrida num mês, você vai ficar com R$ 1.500. Então, você continuaria trabalhando com 30%? Então, eu acho que a gente está precisando dar uma reestruturada, mexer, a gente está precisando, os taxistas se unir, ter um aplicativo gestor, que toda corrida que você pegar, você vai anotando ali no aplicativo, e ele vai gerindo, e de acordo com a marca do seu carro, com o combustível que você tem ali, começar a te dar uma noção do gasto que realmente você tem para acabar com essa zona que está aí, né? Roberto, deixa eu só colocar uma observação aqui, é assim, você tem um custo operacional, os insumos da operação, óbvio, o desgaste do seu veículo, esse tipo de coisa. O taxista de frota, ele já vem com uma taxa, uma diária, no caso, a minha última empresa que eu trabalhei, era R$ 161 a diária. Quer dizer, já saía com 161. E detalhe, eu ia ter que colocar ainda o combustível para poder rodar. Eu precisaria, a minha alimentação, torcer para não tomar multa e não bater o carro e não acontecer nada no meio do caminho. Você entende quando eu falo da valorização de quem trabalha? É aí que está. O cara que é o /2, o preposto, o frotinha, que chama os caras de urubu, mas chamavam a gente de bactéria aqui em alguns pontos de São Paulo. Cara, é desvalorizar demais. É desvalorizar demais quem sabe trabalhar, porque o cara que tem que pagar 160 pau, o combustível, esse cara é um herói, esse cara é um guerreiro, esse cara sabe trabalhar, ele só precisa de oportunidade de poder continuar trabalhando e levar esse dinheiro para casa. Com relação a valores, a valorização do trabalho se dá, inclusive, para a taxação e a tarifação dos motoristas de aplicativo. É como eu falei, se aumenta a tarifa para eles, automaticamente você tem a possibilidade de aumentar a tarifa do táxi. Aumentando a tarifa do táxi para R$ 3, bandeirada 5, R$ 3 o KM, você dá o seu desconto, que não precisa ser 30%, dá 20%. Basicamente, você está se aproximando mais do valor do cara que trabalha e opera na empresa de aplicativo e que muitas vezes foi taxista e que muitas vezes era taxista de frota e saiu de lá para ir trabalhar no outro, pagando às vezes 20, 25, 30, 40% de taxa. Muitas vezes no veículo dele. Aí que entra a precarização total do trabalho. Você percebe que você entrou numa cadeia em que todo o ciclo, todo o mercado, todo o modal, ele acaba se comendo, se corroendo. Cara, isso é um câncer. Isso é um câncer para a categoria. O grande mal da categoria é esse mercado negro de compra e venda desse documento e essa exploração de quem trabalha. Isso onera e muito o nosso segmento. Não é pouco. Esse é o verdadeiro câncer da nossa profissão. Perfeito. Gente, nós estamos estendendo aqui, já estamos com 1h10 de live. Eu gostaria que vocês fizessem suas considerações finais. Eu acho que vocês podem aqui estar falando sobre o número ao qual vocês estão se candidatando, pedindo para que as pessoas votem em vocês e o porquê que o taxista ou o munícipe deve confiar em vocês e está dando um voto para que coloquem pessoas como vocês nas câmaras municipais de seus respectivos municípios. Eu gostaria de começar com o Elvio e depois, em seguida, o Marcelo. E depois eu retomo, encerrando a nossa live. Elvio, por favor. Seu nome, partido. Sim. As minhas propostas, elas não são um plano de governo mesmo, porque não existe plano de governo legislativo. Existem sim propostas de gestão, propostas de projetos que têm que ser amplamente debatidos, não só... Né?
Exato, projeto. Porque, assim, são propostas legislativas que hoje, nossa categoria está sendo extremamente restritiva e não simpática ao munícipe. Ela não sendo simpática ao munícipe, ela também não é simpática ao nosso usuário. Então, o estigma que a gente carrega com isso não é bom. A gente precisa ser empático, criar coexistência entre as partes. Porque o direito à livre escolha existe em todos os âmbitos, em todos os aspectos, mas precisa de uma concorrência justa e leal, e que esse usuário, que esse munícipe, esse eleitor entenda que ele pode estar correndo um sério risco em estar indo com transporte baratinho. E eu não estou falando de ser estuprado, ser roubado. E esse cara, e esse usuário está usando um veículo e o cara não teve condição de fazer a manutenção preventiva e corretiva. Ele pode quebrar. E isso pode proporcionar um acidente que pode levar à fatalidade ou algo da sua família, das pessoas que você ama ou de você mesmo, ou levar a consequências. O cara, de repente, ele não consegue levar, porque 30%, 40% em cima dessa tarefa ridícula não paga a operação dele. Não paga. Muitas vezes esse cara está fazendo jornada de 15, 16, 18, 20 horas. De repente, nessa sua corrida, esse cara vai dormir e vocês acabam embaixo de um caminhão. Isso é desrespeitar o profissional. Então, temos que valorizar o profissional. Quando você é bem atendido por um profissional no serviço que você vai, você dá uma caixinha, uma gratificação. Você gosta de pagar a tarifa dinâmica no momento de baixa demanda? Não, não gosta. Se você não gosta de pagar essa... Então, nós precisamos criar mecanismos, leis, para que não venha a usar de dumping econômico e, principalmente, sobretaxar em momentos dos quais você mais precisa daquele serviço, que também é uma concessão pública cedida às empresas. Tem que ser transferida para esses profissionais e que esses profissionais tenham autonomia suficiente para eles próprios criarem as suas empresas também de aplicativos que trabalham em cima da tecnologia, em cima de dentro das leis que já existem, 3.640 veio para estabelecer exatamente o que o Roberto Carlos falou. Fica a cargo de cada município, de acordo com a especificidade e a peculiaridade dele, legislar em cima daquilo. Cria-se ferramentas e mecanismos, e agora com a tecnologia 5G chegando aí, o Roberto Carlos, o sindicato dele, vai poder desenvolver o aplicativo, em Araraquara vai poder desenvolver o aplicativo dele, eu vou poder, cada grupo de Zap, de redes sociais, enfim, PAs, pontos, vão poder desenvolver seus aplicativos. Nós precisamos criar legislação para que eles possam operar num mercado dinâmico, porque quem rege o mercado é o próprio mercado. Não adianta você ter 100% de nada, 100% de nada. Eu prefiro dar os 30% de desconto para o meu cliente para fidelizar ele para mim, e não para a empresa, a qual vai me dar um pé na bunda logo lá na frente. Eu quero fidelizar esse cliente para a minha empresa, para a minha organização, para o meu grupo. Porque 70% de algo é algo que eu consigo pagar as minhas contas, os insumos e a operação desse veículo e transportar você em segurança. Então, tem que ser bom para todas as partes. Não pode ser bom só para a empresa de aplicativo e só para o usuário, porque isso deprecia, inclusive, a minha profissão. Então, quando eu falo que eu sou um ativista lutando pela valorização do trabalho, eu estou pensando macro, eu estou pensando no coletivo, inclusive no usuário desse serviço. Porque valorizando o trabalho dele, ele não tendo que pagar essa tarifa dinâmica, ele poderia converter o valor dessa tarifa dinâmica para quê? Para uma tarifa mais justa. E nós conseguimos, cada vez mais, desempenhar o nosso papel e tendo rentabilidade mais justa e honesta para com os nossos usuários, nossos clientes e futuros amigos. É simples, desde que comece a ser feito. E não crie-se restrição, antipatia, como está sendo feito hoje. Propostas propositivas que venham a benefício do coletivo e não do corporativo, do meu umbiguinho, do umbiguinho. É isso. Em 2020, meu amigo renove, inove, comprove, é o Vil Fernandes 20999. E somebody love! 999 é o número aí do Elvio Fernandes. Marcelo, suas considerações finais aí e fala sobre o seu número. Não. Primeira coisa, nós taxistas temos que ter apoio de toda a categoria. Eu até acho que a federação, esse sindicato de táxi, cara, podia ver aí os candidatos a vereadores que têm possibilidade de chegar na Câmara Municipal e dar uma injetada na gente. Porque, na minha opinião sincera, se a gente não criar agora uma legião de vereadores
para que a gente possa, no coletivo de todos esses vereadores eleitos, começar a nos manipular, a nos unir e nos mentalizar entre nós as boas ideias e nos levar isso para o táxi para que a gente possa sobreviver e a categoria não acabar. Então, o que a gente precisa nessa eleição é eleger o maior número de taxistas, de motoristas que a gente puder, para que a gente possa se fortalecer. E daqui 2 anos, a gente apoiar candidatos, deputados federais e estaduais para fortalecer a categoria. Para lá na frente, nós temos a bancada do táxi. Não existe a bancada da bala, não existe a bancada do ruralista, não existe a bancada dos evangélicos. Se nós não conseguirmos fazer a bancada do táxi, nós taxistas, nós somos hoje mais de 3 milhões de taxistas no Brasil. Se nós conseguirmos eleger uma quantidade grande de vereador, nós vamos chegar na eleição de 2000 com força e voz para eleger deputado, e aí daí em 2023 nós teremos uma bancada de taxista. Senão nós vamos acabar, porque assim, é muito difícil você ter um aplicativo que trabalhe de graça. Para a gente ter, a primeira coisa que a gente precisa ter é legisladores na Assembleia Federal ou na Assembleia Estadual para, no mínimo, aumentar o valor do aplicativo do quilômetro rodado para R$2, para que a gente possa ter aí uma estabilidade da gente dar os 30% de desconto do nosso valor hoje para a gente trabalhar equivalente a eles. Porque senão nós vamos terminar a nada, nós vamos acabar. E eu não quero que essa categoria acabe, eu quero que essa categoria dure muito, porque a minha família está nela há muito tempo. A minha família viveu praticamente toda do táxi. E era uma profissão que eu tinha orgulho de fazer, porque eu sustentei muito bem a minha família trabalhando como taxista numa cidade do interior de São Paulo. Mas agora a gente vê o barco afundando. E se a gente não souber remar todos para o mesmo lado, remando para o mesmo lado, erguendo essa categoria e colocando voz nela, e colocar voz nela é ter um vereador, pelo menos taxista, na cidade com mais de 150 mil habitantes, e na próxima eleição, 2020, 2022, a gente eleger deputado estadual e deputado federal, e montar a bancada dos taxistas. Só assim a gente vai chegar em um lugar daqui 2 anos, ou a gente vai acabar a nada. O meu nome é Marcelo Geloteca, eu sou presidente do Sindicato de Araraquara e o meu número é muito fácil, taxista, é 12 mil. É 12 mil, Marcelo Geloteca, e a gente vai representar você na categoria e todos que trabalham com transporte para que todos possam ganhar dinheiro e sustentar suas famílias. Um abraço. Ok, muito obrigado a vocês, os convidados que aceitaram o convite da FETAFESP para estar aqui debatendo um pouquinho sobre o mundo do táxi, falando sobre a atualidade, sobre os problemas da nossa categoria. Obrigado ao Elvio Fernandes, candidato a vereador em São Paulo. Obrigado ao Marcelo Geloteca, candidato a vereador em Araraquara. Desejo que Deus abençoe vocês aí, que vocês tenham sorte no pleito de vocês aí. E a gente fica aqui, mais uma vez, com saudade, esperando que chegue sexta-feira novamente, às 15 horas, para que a gente possa aqui, junto com vocês, passar umas horas aqui, alguns minutos aí, debatendo, falando um pouquinho sobre o táxi, trazendo um pouquinho da atualidade e essas ideias maravilhosas de pessoas que estão preocupadas com você, taxista, com a sua profissão, com o seu ganha-pão, que não quer deixar que isso daí se acabe. Muito obrigado, vejo vocês novamente na semana que vem, aqui, gente, no mesmo canal, tanto no Facebook como na Rádio FETACESP. Acompanhe às 15 horas da tarde, sexta-feira que vem. Muito obrigado, que Deus abençoe, que vocês tenham um ótimo feriado. Um abraço a todos.